Já vamos quase a meio desta série de vídeos, por isso continuem firmes aí, ok? Vamos a isso. Olá a todos aqui deste lado do ecrã, quem vos fala é o Tiago e sejam bem-vindos a mais um Agarrado ao Joystick, o quadro aqui do meu canal onde falamos sobre videojogos. Já têm por aí o vosso refrigerante à mão ou algo que possam ir trincando enquanto vão vendo este vídeo? Se por acaso ainda não tiverem, também não há problema, sempre podem meter o vídeo na pausa e tratarem desse pequeno problema. Vá lá, vão lá tratar disso que eu fico aqui à espera. A few moments later. Então, já estão todos artilhados com algo para comer e para beber? Se sim, então vamos a isso e vamos já passar ao primeiro jogo deste vídeo. Vamos então começar com a PlayStation 3 e com mais um jogo de um dos personagens mais famosos do cinema. E estou a falar mais propriamente de 007 James Bond Bloodstone. Uma coisa vos posso dizer sobre este jogo. Tenho de vos confessar que não estava à espera de grande coisa, mas fui positivamente surpreendido. Estou a falar principalmente a nível da jogabilidade do jogo e do nível gráfico. Neste tipo de jogos baseados em filmes já todos devem saber que na maior parte dos casos a coisa não corre lá muito bem. Ou a jogabilidade é fraca, ou os gráficos são feios, ou o jogo é demasiado pequeno, ou os níveis são repetitivos, é só escolher os pontos negativos. Mas neste caso a coisa até funcionou bem, pelo menos para mim. O jogo deu-me imenso prazer de jogar do início ao fim e só falha por ser como a maioria dos jogos, que é estar na faixa de 5 a 6 horas de duração. Só que neste caso, como estamos a falar de um título que não se arrasta nos níveis e não nos enche de coisas para fazer só para que eles fiquem maiores, o tempo de duração acaba por ser perfeito. Claro que não estamos a falar do melhor jogo do mercado e nem sequer do melhor que envolve este personagem, e acreditem que existem uns quantos. Mas aqui o que realmente conta é a experiência que nós temos a jogá-lo, e claro que cada um vai ter uma experiência diferente. Bloodstone nem sequer é um jogo muito difícil, por isso para aquela malta que procura um desafio maior, este não é propriamente um jogo para vocês. Além disso, por 5€, que foi o preço que ele me custou, também não podia estar a exigir muito mais, mas para mim não me arrependo minimamente da compra. Ainda na PlayStation 3, vamos agora passar para a área da porrada e, como é mais que óbvio, não há coleção que se preze que não tenha pelo menos um único jogo de Tekken, e neste caso estou a falar do Tekken 6. Atualmente os jogos de luta nem sequer são dos meus favoritos, mas há que manter sempre um pouco da nostalgia que este tipo de jogo proporciona para malta que, como eu, os começou a jogar nos anos 90. Deste tipo de jogo normalmente não podemos esperar grande coisa, porque bem como os jogos de futebol, os jogos de luta têm uma certa tendência de serem um tanto limitados. Agora, uma coisa que ninguém pode negar é que para fazer competições com amigos, por exemplo em festas de anos, os jogos de luta são do melhor que há. Tekken 6 não é exceção à regra e até tem uma história por trás de cada personagem, mas sejamos realistas, aqui a história de pouco ou nada serve. Mas há uma coisa que este jogo tem que outros jogos como Mortal Kombat e Street Fighter não costumam ter, que é ter um modo de jogo que, para além de nos permitir participar nas lutas do costume, ainda nos permite fazer umas missões em terceira pessoa para ganharmos uns pontos extra. O jogo também é bastante bonito a nível gráfico e que conta com alguns detalhes no fundo dos cenários que sempre ajudam a dar um pouco mais de vida àquela arena onde enfrentamos os nossos adversários. Isto não é propriamente uma novidade nos jogos de luta, mas é sempre um detalhe bastante positivo. Por menos de 3€, que foi o preço que eu dei por ele, acho que é irrecusável adicioná-lo à coleção. Pois é, os jogos da PlayStation 3 hoje estão em grande neste vídeo, até porque PC vão ser apenas 2, por isso vamos continuar com o Just Cause 2. Este, meus amigos, é um dos maiores jogos de mundo aberto que existe no mercado e tem um estilo muito arcade se comparado com outros jogos dentro do género. Aqui tudo é exagerado e que nos faz sentir como se estivéssemos num filme de ação dos anos 80 e 90 e nada é para ser levado a sério. Basicamente todo o mapa é um parque de diversões onde podemos andar a explorar e a explodir com tudo aquilo que nos aparece pelo caminho. Sempre munidos com um paraquedas que nos permite andar a pairar por onde queremos sem nos preocuparmos com as vezes que o usamos. Há lá coisa melhor que subirmos para cima de um Boeing 747 e fazermos surf aéreo em cima dele para subirmos até à maior altura possível e depois lançarmos o personagem em queda livre a centenas de metros de altura? Diversão pura é a frase que melhor descreve Just Cause 2, acreditem em mim. O mapa inclui desde grandes cidades a pequenas aldeias onde podemos procurar por bases inimigas e itens para apanhar. Também existem várias zonas para explorarmos, como desertos, zonas geladas, selvas tropicais e até ambientes subaquáticos. Podemos também usar vários tipos de veículos aéreos, aquáticos e, claro, carros, motas, caminhões e veículos militares. Muita gente vai dizer que o jogo tem muitas zonas mortas, mas podem acreditar que não há aqui falta de coisas para fazer, ok? Em certas ocasiões nós podemos ficar entre 20 a 30 minutos a explorarmos essas localizações ou até mais se quisermos ver todos os cantinhos à casa. E como se tudo isto ainda não fosse o suficiente, ainda podemos fazer exploração subaquática. Sempre tendo o devido cuidado para a personagem não ficar sem oxigênio, a vida submarina também vale a pena experimentar, porque em certos locais existem zonas escondidas para encontrarmos. Não me arrependo nem um pouco de ter comprado este jogo porque ele vale cada cêntimo que custou.
Vamos agora passar aqui um título mais de ficção científica com o jogo Lost Planet Extreme Conditions. Quem gosta de andar a exterminar alienígenas num planeta gelado que os humanos estão a tentar colonizar, aqui está uma opção decente para vocês. Eu aposto que a maioria nunca sequer ouviu falar deste jogo, pelo que sei tem 2 continuações. O jogo dá-nos a oportunidade não só de andarmos a pé a mandarmos ETs para o outro mundo, como ainda nos oferece alguns veículos e Mech Warriors para pilotarmos. Agora, aqui uma coisa que uns devem gostar, mas outros nem por isso, é a dificuldade de Lost Planet. Se vocês acham que nós estamos perante um daqueles jogos que é sempre seguir em frente sem apanhar grandes entraves, neste aqui vocês bem podem esquecer. A nível de design gráfico e dos ambientes criados, achei este jogo um bocado desigual. Ora estamos em ambientes detalhados e grandes, como logo a seguir estamos num mais modesto e sem grande atenção aos pequenos pormenores. O meu nível favorito é um em que estamos numa caverna gigante com quedas de água e estalactites enormes penduradas no teto. Este é daqueles níveis que têm de ser jogados no mínimo numa TV de 42 polegadas como a minha, porque a sensação de grandiosidade faz com que fiquemos com a sensação de estarmos mesmo nas entranhas do planeta. A inteligência artificial dos adversários também está bem acima da média e contribui bastante para a dificuldade do jogo. Ele também conta com um modo multiplayer, mas devido seriamente nos dias que correm ainda alguém o queira usar. Num todo é um jogo bastante razoável e acho que até o podemos chamar de uma gema escondida. Está então na hora de fazermos um intervalo nos jogos de PlayStation 3 e vamos passar a 2 de PC, e estou a falar de 2 jogos de Tomb Raider e vou começar aqui com o Tomb Raider Legends. Falar do personagem da Lara Croft eu acho que não é preciso, porque quase toda a gente que gosta de jogos vai reconhecer esta exploradora de túmulos. Como também devem saber, nem todos os títulos da saga deste Indiana Jones em versão feminina foram muito bem recebidos pela crítica. Como vocês também devem saber, nem todos os títulos da saga deste Indiana Jones em versão feminina foram muito bem recebidos pela crítica. E sim, estou a falar de Tomb Raider Angel of Darkness. Neste caso estamos a falar de um título que eu estou perto de terminar e pelo percurso que eu já percorri até agora posso dizer que estou a gostar bastante da experiência. Arrisco-me até a dizer que este é um dos melhores jogos desta heroína que eu já tive a oportunidade de jogar. Ele tem níveis variados e relativamente grandes, por isso vamos perder pelo menos umas boas 6 a 7 horas para o conseguirmos terminar na sua totalidade. Ele tem níveis bastante variados e até relativamente grandes, por isso vamos perder pelo menos 6 ou 7 horas da nossa vida para o conseguirmos terminar. Aqui vamos passar pela cidade de Tóquio, por selvas na Bolívia, por zonas geladas na Sibéria, entre muitos outros cenários. A jogabilidade aqui é que é um bocado enferrujada, às vezes os movimentos da Lara parece que estão em câmara lenta, principalmente quando ela está a correr. Já para quem procura gráficos que satisfaçam os apreciadores de ambientes bonitos e imersivos, este jogo não desaponta, mas claro, com todas as limitações que haviam em 2006, foi a altura em que ele foi lançado. Não é todo um jogo perfeito, mas dentro desta saga posso dizer que para já é um dos meus favoritos. Continuamos ainda no PC e adivinhe, mais um jogo do Tomb Raider, desta vez com o Tomb Raider Underworld. Este jogo foi lançado no mercado cerca de 2 anos depois do jogo que eu já mostrei anteriormente e já se notam algumas melhorias a nível gráfico entre os dois, apesar deste ser uma continuação direta de Tomb Raider Legend. Aqui há uma diferença bem positiva, os níveis são gigantes e têm algumas áreas abertas que nos permitem explorar à vontade, ou seja, o jogo acaba por não ser tão limitado a nível de espaços fechados. Mas, como há sempre alguma coisa que funciona mal, há coisas que têm de ser sacrificadas, por isso esperem aqui uma bela coleção de bugs que se vão amontoando à medida que avançamos no jogo. Não deixa de ser um título divertido de jogar, mesmo com estes defeitos que temos que ser realistas, todos os jogos têm. Uma das coisas que eu reparei ao jogar Underworld é a quantidade de tempo que desta vez a Lara vai passar dentro de água em níveis subaquáticos e não só. Isto de certa maneira acaba por ser uma novidade, porque apesar de nos jogos anteriores termos a oportunidade de andar a nadar em H2O em algumas situações dispersas pelos níveis, aqui digamos que isso é uma coisa mais regular e mais completa. Aqui até chegamos a andar no meio de tubarões à procura de túmulos que estão no fundo do mar, por isso quem gosta de pesca submarina, aqui está um bom motivo para jogarem este jogo. Ok, voltamos agora para a PlayStation 3 com um jogo de mundo aberto que faz parte de uma saga que é bastante conhecida, mas neste caso este segundo título de todos os jogos talvez seja aquele que foi menos falado, e estou a falar do Far Cry 2. Quando joguei este título pela primeira vez, em certas situações fiquei de boca aberta com o fotorrealismo de algumas zonas do mapa que temos para explorar. Apesar do salto gráfico que a PlayStation 3 tem em comparação às gerações anteriores, são poucos os jogos desta consola que conseguem oferecer um fotorrealismo idêntico. O mundo aberto é grande, com muitas zonas para explorarmos e com animais que ajudam a dar mais vida a um mapa que de outra maneira poderia parecer um pouco sem vida. Aqui é um bocado irritante em termos de estar o jogo todo preocupados com uma doença da qual o nosso personagem sofre, apesar disso não passar de um pequeno revés. Bem, isso e o facto de termos de andar constantemente a matar os mesmos adversários que já tínhamos despachado antes,
quando passamos por postos de controle vezes e vezes sem conta. As missões também as achei um tanto ou quanto repetitivas porque estamos constantemente a fazer o mesmo tipo de coisas e a deparar-nos constantemente com o mesmo tipo de vilões. Aqui o ponto forte é sem dúvida nenhuma o aspecto gráfico e as paisagens tirar o fogo. Por isso, para aquela malta que procura e gosta de jogos com gráficos realistas, este é um bom título para vocês. Mais PlayStation 3, aliás este episódio podia ter sido um especial da PlayStation 3, mas em nome da variedade não é. E é aqui que entra o primeiro jogo que eu tive na coleção de PlayStation 3, até porque na altura ele já vinha de oferta com a consola, e estou a falar mais exatamente do Killzone 2. Atualmente eu já vi este jogo à venda em segunda mão por apenas €1, uma autêntica pechincha, não acham? Eu nunca tive a oportunidade de jogar o primeiro Killzone e quando este veio com a consola, apesar de eu saber mais ou menos de que tipo de jogo se tratava, ainda não tinha visto nenhuma imagem dele. Na altura este até foi um dos títulos de lançamento da PlayStation 3 e para começo não foi de maneira nenhuma embaraçoso. Logo nos primeiros minutos do jogo dá para ver as diferenças a nível gráfico com os jogos da anterior PlayStation 2, por exemplo. Talvez nos dias de hoje se tenha tornado apenas mais um jogo de tiros em primeira pessoa, mas na altura eu acho que ele se conseguiu destacar pela positiva. Quanto mais não seja pelos detalhes nos gráficos, nos cenários e na movimentação mais fluida dos personagens, tanto aquele que controlamos como os NPCs. O jogo só peca um pouco pela atmosfera ser toda muito parecida, independentemente do nível que estamos a jogar, já para não falar que é um jogo que não podemos considerar como sendo lá muito colorido. Eu consegui terminá-lo em cerca de 6 horas, não é toda a pior experiência que eu já tive com um jogo, apenas acho que lhe falta um pouco mais de variedade. Quem gosta de colecionar o formato físico para PlayStation 3, procurem em lojas de produtos em segunda mão, que de certeza vocês vão encontrar uma cópia de Killzone 2. E vocês já sabem como é que isto funciona, como normalmente não há duas sem três, não podia fazer aqui um vídeo a falar do Killzone 2, sem incluir obviamente o Killzone 3. Uma coisa que eu reparei logo em comparação com o jogo anterior são os gráficos e os cenários dos respectivos níveis. Para além de haver um pouco mais de variedade neste requisito, o jogo é mais colorido se comparado com o Killzone 2. Temos níveis passados no meio de nevões, no já clássico meio urbano no meio das ruínas das cidades ou selvas com um tipo de vegetação que parece ter sido tirada do filme Avatar. Os combates neste jogo, bem como o seu antecessor, são bastante brutais e sangrentos e raramente nos dão um minuto de descanso. Quando pensamos que já despachámos um grupo de adversários, lá vem mais uma catrefada deles para levarem no focinho. É tudo muito exagerado, mas claro, tudo no bom sentido. A melhor parte, pelo menos para mim, foi ter conseguido esta versão em Steelbook e a um preço que na altura da compra foi quase como se ele tivesse sido oferecido. Este é daqueles jogos em que tudo é grandioso, sejam os cenários, as batalhas, os clipes cinematográficos que ajudam a contar a história, tudo tem um valor de produção extremamente alto. Por isso, se existem jogos dos quais eu nunca me vou desfazer, este é sem dúvida nenhuma um desses jogos. E está na hora de falarmos do último jogo desta lista, e é mais um jogo da PlayStation 3, é mais um jogo de mundo aberto, e é talvez daqueles jogos dentro deste género que não é tão falado como muitos outros, que é o Red Faction Guerrilla. Este é dos poucos títulos da minha coleção que eu ainda não joguei um minuto que fosse. Não porque não o quis jogar, mas porque a PlayStation 3 se avariou na altura em que eu o comprei e ainda não tive a pachorra para arranjar. Mas, pelo que sei deste jogo, é que ele tem um mapa aberto do planeta Marte, é um jogo de tiros em terceira pessoa e o ponto alto dele é a destruição gratuita que nós podemos fazer. É que aqui tudo é destrutível, tudo o que são construções humanas podem ser reduzidas a escombros em tempo real, em segundos, e a ação é desenfreada. Pelas imagens que já vi, o nível de detalhe gráfico é apenas razoável, por isso para quem procura um jogo bonito e realista, talvez este não seja o jogo para vocês. Agora, para aquela malta que apenas se quer divertir à grande, apenas a provocar o caos e a destruição de maneira barata, arranjem maneira de jogar este jogo. Eu consegui arranjá-lo numa promoção a 5€, o que para um jogo de mundo aberto é sempre um excelente negócio. Espero que vocês tenham gostado, partilhem o vídeo se gostaram, se ainda não estão inscritos no canal já sabem como é que é, basta carregarem naquele botãozinho vermelho que diz subscrever aqui em baixo, não pagam absolutamente nada por isso e pode ser até que encontrei aqui alguns vídeos que possam gostar. Assim sendo, sem mais nada para dizer, vou-me despedir de todos vocês com um grande abraço, espero ver-vos aqui no próximo vídeo e game over!